Quando ela falou, gente, na mesma hora os meus olhos começaram a encher de lágrimas. Eu tentei me manter calma pra não desesperar ela, né? Pra ela não me ver daquele jeito. E aí eu engoli o choro e falei, tudo bem, a Amanda vai resolver pra ti, tá? Aí ela, tipo, não entendia muito, né? Balançou a cabeça e tudo. E aí eu fui falar com a minha mãe, falei o que ela tinha dito. A minha mãe, óbvio que não acreditou. Ela é uma criança, ela não sabe o que ela tá falando, deve ser de outra situação, de outro momento. A minha mãe nunca queria acreditar. Quem acreditou de fato foi meu irmão mais velho, que ele também já sabia como era o comportamento do nosso irmão, então ele já sabia que aquilo era verdade. E aí eu fui e levei pra outra gente da nossa família. E todo mundo acreditou porque todo mundo sabia que meu irmão era problemático. A única pessoa que não queria acreditar era minha mãe. E aí eu cheguei com meu irmão e falei que eu sabia o que ele tinha feito. Primeiro ele negou que ele pôde, mas de tanto eu insistir, de tanto eu pressionar ele, ele acabou confessando. E eu falei pra ele que eu ia denunciar ele, porque o que ele tinha feito era um crime e dos mais perversos que existe nesse mundo. Ele começou a me ameaçar, obviamente, disse que ia fazer isso comigo, que ia fazer aquilo, que não sei o que se eu fizesse isso, porque eu era irmã dele, eu tinha que proteger ele, não sei o que. Eu falei, engraçado, ela também é tua irmã, tu também tinha que proteger ela, não fazer o que tu fez. E ele não acreditou que eu ia denunciar, ele achou que eu tava só ameaçando, né? E ele foi correr pra minha mãe. A minha mãe, tipo, na hora, chamou a atenção dele, como ela fazia quando ele era adolescente, só fez chamar a atenção dele e ficou por isso mesmo, tipo, nem ligou pro que ele tinha feito. Lá, tá, vamos levar ela pra tirar a criança e vai ficar tudo resolvido. Ela nem ligou o fato do filho dela ter violentado outra pessoa. E pior ainda, uma pessoa que era totalmente incapaz de se defender. Eu falei, não, isso não vai ficar assim. Mas não vai ficar assim mesmo. A minha mãe, ele não acreditando que eu ia denunciar, eu fui pra polícia e denunciei ele. A minha irmã contou pro policial a mesma coisa que ela contou pra mim, do jeitinho dela. Ele já entendeu. Falei que ela estava grávida. Que óbvio, a gente precisava interromper aquela gestação, porque a minha irmã não teria condições nenhuma de cuidar daquela criança. E porque era uma gravidez entre irmãos, né? Qual era a chance? Qual era a chance que aquela criança tinha de ter uma vida saudável ou daquela gravidez chegar até o final, sabe? Vocês sabem como é praticamente impossível nascer uma criança 100% saudável, né? Fora que a minha irmã era uma criança, gente, uma criança, aqui ela era uma criança. Como é que ela ia lidar com uma gravidez? Como é que ela ia lidar com o fato da barriga dela crescer, depois de passar por um parto? Não tinha como. Vocês acreditam que a minha mãe mandou o meu irmão, sabe Deus pra onde? Ela simplesmente mandou ele pra não sei aonde, porque eu não sei pra onde ela mandou ele, e a polícia não conseguiu pegar ele. E até hoje, já tem 7 meses que essa situação aconteceu, não acharam meu irmão porque ninguém sabe pra onde a minha mãe mandou. Falo que foi a minha mãe que mandou, né? Ela diz que não foi ela, que ela não sabe, que ele fugiu, tudo, mas eu sei que ela escondeu ele em algum lugar. E eu não vou descansar até eu descobrir pra onde que ela mandou esse infeliz e eu vou mandar ele pra cadeia, pra ele ter o que ele merece. A minha irmã, coitada, teve que passar por um procedimento extremamente doloroso, precisávamos interromper a gravidez dela, até hoje ela nem entende o que foi que aconteceu. E pra ela também é como se não tivesse acontecido nada, ela nem tem lembranças daquela situação, tipo, graças a Deus ela não entrou em um sofrimento maior, mas pra mim como irmã, pro meu irmão como irmão, a gente não conseguiu assimilar essa situação. Eu saí da minha casa, eu tirei a minha irmã da casa da minha mãe, ela mora comigo hoje. Até hoje a minha mãe fica perturbando pra levar ela de volta, eu não vou levar porque eu sei que a minha mãe não vai ter responsabilidade nenhuma com ela. Hoje em dia ela vive comigo e o meu irmão me ajuda muito a cuidar dela também financeiramente falando, porque ele tem a vida dele, a esposa, os filhos e tal. Então financeiramente falando ele me ajuda muito a cuidar dela, mas eu não levo ela na casa da minha mãe. Se a minha mãe quiser vir ver ela, ela vem na minha casa e só sobre a minha supervisão. Eu não levo ela pra casa da minha mãe, também nem deixo a minha mãe ficar perto, porque